Deixai que o céu guie. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: Sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Saúde a todos com a paz de Cristo. Eu quero que vocês leiam esta frase aqui na frente, essa frase que diz assim: Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo. Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo. Eu vou explicar para vocês esta frase. Elias Joanã é um servo de Deus que Deus levantou nesses últimos dias. Ele é de Israel de sangue, brasileiro, mas é israelita de sangue. E a tribo dele, como também a linhagem dele, é da linhagem de Dan. E em Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo, porque Cristo vai incorporar em Elias Joanã. E isso tudo por dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês nesta manhã, nesta pregação, que essa profecia que Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo, vou mostrar por dentro da Bíblia, para vocês verem como é bíblico. Então, eu vou iniciar aqui com o verso que está lá em Gênesis, capítulo 49, onde o patriarca Jacó fala de Judá, para que você entenda depois sobre Dan. Olha, o patriarca Jacó disse a Judá: Judá, tu é leãozinho da presa, subir-te, filho meu. Esta profecia, eu quero que vocês foquem na frase leãozinho. A frase leãozinho não é aquele leão pequenininho, não. E nem aquele leão velho, mas aquele leão novo. Aquele leão novo que é rei daquele seu território. E esse título pertence unicamente a Cristo. Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que está escrito em Apocalipse: Cristo, o leão da tribo de Judá. Lá, patriarca Jacó disse assim: Judá, tu é leãozinho da presa, subir-te, filho meu. Judá estava subindo da presa, da prisão, quando, no terceiro dia da ressurreição, a morte é uma prisão. E quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ali era Judá, estava subindo da presa. Porque Jesus, ele é o primogênito da linhagem de Judá, da tribo de Judá e da linhagem de Judá, o primogênito. Então, agora eu vou falar de Dan. Vocês gravem na mente de vocês a frase leãozinho, que vai aparecer em Dan também, a frase leãozinho, que é o título de Cristo. Assim como Cristo, ele apareceu em Judá e encarnou em Judá, ele vai aparecer em Dan. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22. Moisés, ele deu a bênção para Dan, dizendo:
Dan, a leãozinho saltará de Bazã. A profecia para Dan. E como vocês viram, a frase leãozinho em Judá é Cristo. Assim também, a frase leãozinho em Dan é Cristo. Mas se desta vez Cristo não vai encarnar, como aconteceu em Judá, desta vez Cristo vai incorporar. Não encarnar, é diferente. Encarnar, ele entrou na barriga, no útero de uma pecadora, Maria. Ali ele encarnou e nasceu num bebezinho. Incorporar, ele vai incorporar num corpo de um homem pecador, adulto, o qual é Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Então, ele incorporado, é ele que é a segunda pessoa de Cristo. Porque a primeira pessoa dele estará nos céus com suas mãos feridas, mas a sua segunda pessoa não estará com suas mãos feridas. É a segunda pessoa dele. A primeira pessoa dele está à direita de Deus, no santuário celestial, intercedendo no santuário celestial por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. O profeta João, em Apocalipse capítulo 10, ele ouviu o que Cristo falou, porque aquele anjo que está com o pé direito no mar e o esquerdo sobre a terra, em Apocalipse capítulo 10, é Cristo. E quando ele bradou como ruge um leão, os 7 trovões, em Apocalipse capítulo 10, desferiram as suas próprias vozes. João, ele ouviu tudo, e ele escreveu o que os 7 trovões falaram. Mas João, ele ouviu, o profeta João, ele ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João, não as escreva. Guarda em silêncio o que os 7 trovões falaram. Ele guardou em silêncio, porque se João tivesse escrito o que o anjo falou, o que Cristo falou, o qual é o anjo do Apocalipse capítulo 10, já havia muitos dizendo que Cristo estava incorporado já nele. Por isso que foi mantido em silêncio as palavras de Cristo que ele falou, o qual fora esta: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Foi isso que os 7 trovões falaram, e João ia escrever. Cristo dizendo que no tempo do coronavírus, o qual é o período que nós vivemos, Cristo vai incorporar num corpo que não é o dele. O corpo dele é o corpo que está com as suas marcas da crucificação que aconteceu quando ele esteve na terra. Ele está no céu agora, mas a incorporação dele que vai realizar agora é num corpo que não é o dele, mas num corpo de um homem, o qual é o primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para que cumpra a profecia que o patriarca Jacó falou a Dan. Agora eu vou falar de Dan de novo, que eu falei que Moisés falou a Dan. Presta bem atenção na pregação, para que vocês entendam direitinho. Agora, eu vou falar do patriarca Jacó, que falou a Dan. Gênesis capítulo 49. Vamos lá. Gênesis
Gênesis capítulo 49, o patriarca Jacó falou para Adão, dizendo assim, a bênção profética, uma bênção profética de uma profecia que ia se cumprir agora, como está se cumprindo. Disse assim, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Verso 16 do capítulo 49, o patriarca Jacó está dizendo que Dan julga, quem julga é juiz, e quem é juiz é Deus. Então está mostrando Cristo na linhagem de Dan, o verso 16 do capítulo 49 de Gênesis. Aí ele diz assim no verso 17, Dan será uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Muita gente interpreta aqui Dan como até mesmo como pessoas que não vão para o céu, as pessoas dessa tribo, porque falou de serpente, mas o que Cristo disse nos evangelhos? Lá no Novo Testamento, ele disse o seguinte, seja prudente, uma serpente, porque eu envio vocês perante lobos, e tem que ter cuidado, seja prudente. Então, Cristo, para julgar, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, ele é a fonte da prudência, que vai desmascarar todos os enganos desses últimos dias, da besta e da imagem da besta, o qual é o falso profeta, protestantismo apostatado, e desmascarar o sinal da besta. Está lá claramente o que é o sinal da besta. Depois eu falo sobre esse assunto para vocês. O verso 18 termina o patriarca Jacó dizendo para Adão assim, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Jacó, ele termina a bênção chamando Dan de Senhor, e ainda estarei na salvação em Cristo, que estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo. O profeta Isaías também fala da incorporação de Cristo da seguinte forma. Isaías capítulo 28, verso 11 ao verso 12, que diz: por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, dai descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O profeta Isaías está dizendo que Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan, é o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. E este é o descanso para aqueles que estão cansados dos vossos pecados. E este é o refrigério para aqueles que querem receber a chuva serôdia, a qual é o Espírito Santo em porção dobrada do que caiu no dia de Pentecostes. Mas a profecia diz muitos, mas não quiseram ouvir. Muitos vão rejeitar a Cristo incorporado, como rejeitou a Cristo encarnado. Esta é a profecia. Cristo, ele vai bramar como leão, incorporado num corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem, como o profeta Oséias também viu. Oséias capítulo 11 e o verso 10. O Senhor bramará como leão, e os seus filhos tremendos virão do ocidente, do oriente, e se converterão a Senhor. Também Pedro, ele viu a incorporação, quando ele falou em Atos capítulo 3, verso 19 ao verso 21, que diz: arrependei-vos
e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempos de refrigério pela presença do Senhor, e Ele enviará o Cristo, o qual será a incorporação para a restauração de todas as coisas. Como Malaquias, o profeta Malaquias, também eles escrevem a incorporação de Cristo. O profeta Malaquias, ele também descreve a incorporação de Cristo, quando ele fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Cristo incorporado é a promessa do cumprimento da vida de Elias, para restaurar todas as coisas, para que Deus não venha e fira a terra com maldição, para que sejam convertidos os corações dos pais aos filhos e dos seus filhos a seus pais. Quem converte é Deus. Por isso que o profeta Malaquias fala que o profeta Elias, que é Cristo incorporado, a segunda pessoa dele, é Ele mesmo, converterá os corações dos pais aos filhos. Ele também fala em Jeremias: eu mesmo vou chamar as minhas ovelhas nesses últimos dias. Porque Cristo também incorporará para nos salvar dessas trevas que às vezes beija cobrir a terra. As igrejas que dizem estar aceitando a Cristo, elas estão sendo agora, nesses últimos dias, corruptas, apostatadas, mais amantes do mundo do que obedientes a Deus. Então Cristo vai incorporar para fazer a última grande batalha espiritual. Aonde está escrita essa batalha de Cristo? Aonde na Bíblia está escrito que Cristo vai batalhar aqui na terra, antes da sua segunda vinda, vai batalhar contra a besta, contra a imagem da besta e contra o falso profeta? Aonde está escrito? Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 19 fala que o Cordeiro batalhará contra a besta e o falso profeta, como também está escrito em Apocalipse capítulo 17, que os 10 reis batalharão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Vencerão também os seus eleitos que estão junto com ele. E que batalha é essa? A batalha será uma batalha espiritual, mas Cristo está presente, pessoal, está presente, incorporado em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. A espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Cristo, como está escrito Apocalipse capítulo 19, é a palavra, o poder da pregação. E que pregação ele fará aqui na terra quando ele estiver incorporado? É aqui, já iniciou, agora aqui, aquele a quem se incorporará já está pregando. É a pregação contra a besta, a pregação contra o sistema da besta e a pregação contra o sinal da besta. E o aviso da queda de Babilônia e o chamado: sai dela, povo meu. Cristo incorporado,
ele dará o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios. As igrejas do Brasil e do mundo se tornaram moradas de demônio, pois elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Vocês sabem o que é isso? A falsa liberdade religiosa? É as leis que estão no Estado, que agora a pessoa não pode pregar mais nada, que tudo é intolerância religiosa. Se pregar contra a imoralidade é crime de homofobia, né? Não pode pregar, que é errado a imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, não pode pregar não, que é crime pela a falsa liberdade religiosa, que as igrejas puseram no Estado, tá? Foi as igrejas. Também não pode pregar contra o espiritismo, que é errado, macumba é errado. Porque é crime de quê? Racismo. Isso é a falsa liberdade religiosa. Não pode pregar também contra a besta, dizer que a Igreja Católica matou mais de 100 milhões na Idade Média, porque está falando mal da Babilônia, mal da besta. Não pode pregar. Porque agora mesmo o Donald Trump fez um escritório de fé da Casa Branca e fez uma lei dizendo que a liberdade religiosa não pode falar contra os cristãos. Então o catolicismo, todas as igrejas pentecostais são cristãos. Não pode falar contra eles, porque as leis da liberdade religiosa é crime. É crime, não pode falar. Isso aí é a imagem da besta. Cristo foi crucificado por causa da pregação, porque falava contra as práticas erradas dos judeus. Os apóstolos foram mortos porque falavam. E muitos também agora de nós vamos ser multados, vamos ser presos, porque nós vamos falar o pecado das igrejas. Que as igrejas se tornaram moradas de demônios, promovendo a falsa liberdade religiosa, unida com o Estado, unida com o Espiritismo, unida com todas as religiões, para promover essa falsa liberdade religiosa. E na Idade Média, meus irmãos eram mortos, acusados de monstros, acusados de hereges, pelo tribunal diabólico chamado Santa Inquisição. Santa só o nome. Já viu? Alguma coisa santa, fazendo tanto monstruosidade como a Igreja Católica fez. Matou mais de 100 milhões dos meus irmãos na Idade Média. Mas agora nós estamos no tempo moderno. Agora tem que vir outro engano. É o engano da imagem da besta. Agora vão nos acusar de monstro. Monstro! Monstro está com intolerância religiosa. É assim que eles vão nos matar, vão nos botar, vão nos prender. E todo mundo que não tem Deus no coração vão achar correto matar o povo de Deus. Por causa que eles, as igrejas, já fizeram a cabeça. Olha, você é evangélico, mas respeita orixás. Não faz pregar contra orixás, não. Mas o povo de Deus não fica calado contra o engano. Não fica calado, ele prega a mensagem. Então, esta é a batalha. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan desenmascarará a besta, que é o líder da Igreja Católica. Desenmascarará a imagem da besta, que é o falso profeta, protestante, apostatado. Todas as igrejas, todos os tempos, promovendo a falsa liberdade religiosa. E desmascarará o sinal da besta, o qual é o decreto para guardar o domingo. O domingo é o sinal da besta. Na palavra de Deus, Deus manda guardar o sábado. Mas agora, pela falsa liberdade religiosa,
está sendo colocado os 10 falsos mandamentos dentro das escolas dos Estados Unidos, e essas leis se estenderá para todos os países do mundo, para pôr os 10 falsos mandamentos das escolas, que é o mandamento do catecismo da Igreja Católica. Está a ordenança, guardar domingos de festa, os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo 20, do verso 3 a 17, manda guardar o sábado, lembra-te do dia do sábado para santificar, mas os 10 mandamentos da Igreja Católica, manda guardar o domingo. Então as leis para pôr os 10 mandamentos nas escolas dos Estados Unidos é a imagem da besta para guardar o domingo. É a igreja fazendo as leis no Estado. A profecia, como João viu em Apocalipse capítulo 13, e verso 15, ele foi concedido da fôlego a imagem da besta, para que a imagem não só falasse, mas fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A imagem está falando, essas leis que está sendo postas nas escolas dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos essas leis dizendo que é liberdade religiosa, mas é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. Tirou a verdadeira liberdade religiosa e uniu a igreja com o Estado. Está o escritório de fé na Casa Branca, e na ONU está o pastor Ganoni Diop da Igreja Adventista, e na Casa Branca está o pastor Bill Quinotte promovendo essa falsa liberdade religiosa. Então, tudo será desmascarado. Babilônia caiu. Todas as igrejas do Brasil e do mundo caíram. Estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Elas se uniram com o Estado. Os Estados Unidos é a segunda besta, cumprindo a profecia. A primeira besta é o papado, o líder da Igreja Católica, aquele homem que chama de Papa. A palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Aquele homem, ele não é Deus, ele é a besta. A imagem da besta são todas as igrejas, todos os templos estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Só para você ter uma ideia, em cada igreja adventista de todos os países do mundo, em cada igreja local, tem o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. A frase assuntos públicos é como se você tem um emprego no Estado, você é chamado de funcionário público. Mostra a igreja com o departamento do Estado dentro dela. E a frase liberdade religiosa mostra a parte da igreja. Igreja e Estado trabalhando juntos, estão juntas nessa corrupção que o profeta João ele viu, Apocalipse capítulo 18, se prostituíra com os reis da terra, ou seja, com o governo, com o Estado. Por isso que agora, no dia 6 de fevereiro de 2025, Donald Trump fez o escritório de fé pela ordem executiva desse dia na Casa Branca. E todas as igrejas estão unidas com a besta. A segunda besta, os Estados Unidos. Dá todo o poder para a primeira besta, que é o papado. O papado recebeu uma ferida de morte no ano 1798, mas a sua ferida mortal foi curada e toda a terra está se maravilhando após a besta. E o mundo inteiro, todos os templos adventistas e todos os habitantes do mundo, exceto o povo de Deus, o quarto anjo, fora dos templos, todos os templos adventistas vão guardar o domingo pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo. Mas este ministério, o exército, o capitão do exército do Senhor, que é Cristo, incorporado em Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo, estará na frente desta batalha,
para batalhar contra a besta e a sua imagem. O tempo do renovo do Senhor chegou. É por isso que todos aqueles que vão ter a salvação em Cristo Jesus vão aceitar, assim como aceitaram a primeira pessoa dele, aceitarão a segunda pessoa. Aqueles que verdadeiramente amam Cristo Jesus, aceita a sua segunda pessoa. Na primeira pessoa, ele encarnou, na pessoa de Jesus. E na pessoa de Joanã, ele incorporará. E no tempo de Abraão, Deus convocou a circuncisão. E quando veio o período da encarnação, a circuncisão perdeu o valor. Assim também agora, todos aqueles que queiram receber o refrigério pela presença do Senhor, Cristo incorporado em Elias Joanã, agora o batismo não está mais válido. Agora, para receber o Espírito Santo da sua vida, para receber Deus na sua vida, você agora tem que fazer o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última obra de Deus aqui na terra. Então, você já foi batizado em Jesus? Em nome de Jesus? Até porque eu falo em nome de Jesus, é porque em nome de Trindade não existe na Bíblia isso. O batismo, os discípulos batizaram em nome de Jesus. Se você já foi batizado em nome de Jesus, eu quero dizer para você que agora você tem que fazer o confessar, porque o batismo em nome de Jesus perdeu a validade. Agora o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Então este ministério aqui que está pregando essa verdade, desmascarando a besta e a sua imagem, mostrando que o domingo é o sinal da besta e o sábado é o sinal de Deus, mostrando que o líder da Igreja Católica é a besta, mostrando que Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, como apresentei verso por verso bíblico desde o início desse estudo. Este movimento aqui é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, porque a igreja adventista, ela está sendo a principal igreja da imagem da besta, promovendo o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. O pastor que está na ONU promovendo esse departamento da imagem da besta é o pastor Ganoni Diop, e o que está na Casa Branca é o pastor Bill Quinotti. E em cada igreja local da igreja adventista tem esse departamento, e tem um diretor dessa imagem da besta, que chama diretor de liberdade religiosa. E pela essa falsa liberdade religiosa, todas as igrejas adventistas vão guardar o domingo. Então Deus levantou este ministério para pregar o Veja onde está Cristo, na linhagem de Dá, onde Dá julga o seu povo como uma das tribos de Israel. É o juiz fiel que julgará os 12.000 de cada tribo de Israel. Desta vez não é encarnação, desta vez é a incorporação. Ele estará entre o seu povo e nos trará a salvação. Veja onde está Cristo, na linhagem de Dá, onde tal é lealzinho, soltará de passar. Lealzinho não é leal velho, lealzinho é leal novo. É o título que pertence a Cristo,
Ele lhe virá de novo, estará entre o seu povo. Desta vez não é encarnação, desta vez é incorporação. Andará após o Senhor, este bramará como leal. Som como muitas águas, som como forte trovão. Assim falará o Senhor na incorporação. Veja onde está Cristo, na linhagem de Dá. Onde Dá simboliza a serpente, mostrar que Cristo é prudente, salvará muita gente. Desta vez não é encarnação, desta vez é incorporação. Morderá o calcanhar da falsa liberdade religiosa, derrubando seus agentes para trás e libertando o seu povo das trevas espirituais. A tua salvação espera o Senhor. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo,